Durante muitos anos, o Monteiro Lobato foi celebrado e tido como um dos grandes expoentes da literatura nacional. Mas, de uns tempos para cá, a sua obra começou a ser revista e alguns trechos foram considerados pejorativos e preconceituosos, especialmente contra os negros. E a coisa tomou tais proporções que gerou protestos, proibições de utilização de seus livros em escolas públicas e até propostas de proibição da publicação das suas obras, sob a alegação de que elas normalizam e incentivam o preconceito entre as crianças. E com isso, uma obra do autor muito citada, mas pouco conhecida, voltou a ser lida e comentada. O Choque das Raças, seu título original, ou O Presidente Negro, como é conhecido atualmente. E é sobre ele que a gente conversa hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e o livro sobre o qual conversaremos hoje é sem dúvida um livro polêmico, porque ele toca no espinhoso tema do racismo. E faz isso de uma forma tão escancarada que chega até mesmo a causar um mal-estar com a leitura. Não é à toa que ele é utilizado como a principal prova das alegações de racismo que o Lobato sofre já há algum tempo, com grupos ativistas sugerindo a mutilação de suas obras ou mesmo a proibição delas. Eu sempre afirmei aqui que eu sou contra o cancelamento ou mutilação de obras por conta de posições pessoais dos autores. Eu acho que não é apagando uma evidência que negaremos ou consertaremos os erros do passado, mas justamente percebendo onde eles estão e utilizando-os de exemplo para que não sejam repetidos. Mais ou menos como os alemães fazem em relação ao nazismo, por exemplo, ensinando e conversando abertamente sobre isso, com as novas gerações. Em relação ao Lobato, eu não acompanho essas discussões a fundo, mas pelo pouco que eu vi e pela minha própria experiência pessoal de ter crescido lendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu achava algumas colocações e acusações mal fundamentadas e exageradas, especialmente quando mencionadas fora do contexto da obra. E além de uma citação aqui e ali, tiradas de suas obras infantis, um livro que é sempre citado como uma prova incontestável do racismo do autor é O Presidente Negro. Então eu quis tirar a prova por mim mesmo, peguei esse livro para ler e logo nas primeiras páginas eu fiquei bastante chocado com o que eu encontrei. Mas antes de conversarmos a respeito, eu gostaria de esclarecer que o propósito desse vídeo é o mesmo de todos os vídeos do canal, é apenas apresentar os livros e contar como foi a minha experiência de leitura, a minha opinião pessoal sobre o livro, sem querer tomar partido ou fomentar discussões. Meu propósito aqui não é defender o autor, passar pano para ele, e muito menos discutir o tema do preconceito racial. Ainda mais que, sendo branco, como se diz hoje, eu não tenho lugar de fala. Então eu peço que vocês assistam o vídeo, façam a leitura do livro e aí sim tirem suas próprias conclusões a respeito. E se forem deixar algum comentário nesse vídeo, que por favor o façam com educação e respeito, ok? Dito isso, vamos ao livro. O Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882 e foi, além de escritor, advogado, promotor, editor e tradutor. Ele era um grande incentivador da leitura, inclusive é dele a famosa frase "Um país se faz com homens e livros". Também foi ativista político, chegando a ser preso por conta da sua luta a favor da exploração do petróleo no Brasil. E mesmo tendo sido autor de vários livros adultos, ele ficou conhecido pelos livros infantis, considerado aí o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira. E foi tão importante nesse sentido que o dia do seu nascimento, 18 de abril, foi declarado Dia Nacional do Livro Infantil. E ele já havia publicado obras adultas, especialmente contos, mas com o sucesso dos seus livros infantis, a literatura adulta do Lobato ficou um tanto esquecida, em especial esse livro, que foi também o seu único romance. O Lobato era um grande admirador dos Estados Unidos
e ele não entendia a razão do Brasil, né, um país tão rico de território e de recursos, ser tão atrasado em termos de desenvolvimento em comparação com os americanos. E na década de 20, ele já era um escritor relativamente conhecido por aqui, já era publicado em diversos países da Europa, e como ele iria passar algum tempo nos Estados Unidos como adido comercial, ele teve a ideia de escrever o que ele chamava de romance americano, que seria um livro destinado à publicação naquele país. E ele tinha inclusive ideia de fundar uma editora lá, né, para divulgar nos Estados Unidos autores brasileiros. E como um dos assuntos do momento nos Estados Unidos eram as questões raciais, esse foi o assunto escolhido para o seu livro. Mas as coisas não saíram como ele esperava. O livro foi apresentado a várias editoras e recusado por todas, né, por ser considerado problemático. A questão é que justamente nessa época estava acontecendo, né, estava em plena efervescência, o movimento conhecido como Renascimento do Harlem, ou Harlem Renaissance, que foi um movimento cultural dos artistas negros de todas as áreas, né, que tomou de assalto o país. Então, os Estados Unidos foram inundados assim, por uma quantidade muito grande de todo tipo de produto cultural voltado para o público, feito e voltado para o público negro. E nesse contexto, foi publicado um livro chamado Nigger Heaven, ou Paraíso dos Negros, que foi um dos primeiros best-sellers americanos, né? Um livro que teve vendas fabulosas, mas ele causou alvoroço na comunidade negra, que em grande parte repudiou o livro por conta do teor bastante racista. E os editores americanos acharam por bem não colocar mais lenha na fogueira e evitar um novo escândalo editorial, né? E por isso recusaram a publicação do livro do Lobato. Pelo menos essa foi a alegação oficial dos editores que recusaram o livro. Mas há indícios de que essa não tenha sido a verdadeira razão, né? Mas sobre isso eu falo mais no final do vídeo. O Presidente Negro é uma ficção e considerado uma das primeiras distopias da literatura. Ele foi a segunda distopia tornada pública e a primeira publicada como livro. Ele só perde para o Nós, do Zamiatin, que é de 1921. Ele foi publicado em capítulos em um jornal entre setembro e outubro de 1926 e saiu em livro em dezembro do mesmo ano. E no livro nós acompanhamos duas histórias, uma que se passa no Brasil em 1926 e outra que acontece nos Estados Unidos em 2228. E o livro é narrado em primeira pessoa pelo Ayrton Lobo, que é um cobrador de uma grande firma, a Sá, Pato e Companhia, e o maior sonho dele é comprar um carro e passar a pertencer à casta dos rodantes, como ele diz. E ele finalmente consegue comprar um Ford, mas ele se empolga demais com a direção e sofre um acidente nas proximidades de Friburgo, no estado do Rio. E a exaltação do Lobato aos americanos, aqui já no início do livro, é evidente, até no nome dos personagens, né? Porque apesar deles serem brasileiros, os nomes são em inglês. E ele é socorrido por um homem, o Dr. Benson, que é imensamente rico, mas vive recluso numa espécie de castelo, né? Ele mora apenas com a sua filha, a Jane, e ninguém ali nas redondezas sabe quase nada dele. E o Ayrton acaba tendo que passar alguns dias nessa casa, se recuperando do acidente, e nesse período ele irá descobrir que o Dr. Benson é uma espécie de cientista amador, e que, entre outras coisas, ele inventou uma espécie de máquina do tempo, né, chamada porviroscópio, através do qual nós podemos fazer um corte num determinado ponto do tempo, né, no passado ou no futuro, e observar os acontecimentos. Então a gente não viaja no tempo nessa máquina, né, apenas observa. Mas antes de conhecer a máquina, o Dr. Benson e o Ayrton, eles travam uma série de diálogos, né, sobre o tempo, a física, tecnologia, sociedade, né, vários assuntos. E toda essa parte acontece no primeiro terço do livro.
E é muito interessante aqui conhecer as previsões do Lobato. É algo bem no estilo do Jules Verne. Inclusive, o Lobato era um grande leitor e tradutor dele. E uma outra influência muito visível nessa primeira parte é do H.G. Wells. Não é à toa que, são dois dos precursores da ficção científica. E entre os avanços tecnológicos do futuro estão alguns que já são familiares para a gente, como a internet, trabalho remoto, cirurgias tidas como impossíveis e as eleições realizadas através de urnas eletrônicas. Outras continuam no terreno da ficção, como a possibilidade de se desdobrar os hemisférios cerebrais para que nós pudéssemos fazer atividades diferentes ao mesmo tempo, como se fôssemos duas pessoas, ou a tranquilidade das cidades. Porque nesse futuro, como tudo pode ser feito dentro de casa, já que ninguém precisa sair para nada, nem para trabalhar, então quase não existem mais problemas de trânsito ou violência urbana. Então, só por conta dessas previsões, da curiosidade delas, a leitura desse livro já seria interessante. Lembrando que estamos aqui falando de 1926. Mas quando nós entramos na segunda história do livro, é que começam os problemas. Acontece que o Dr. Benson, que já tem mais de 70 anos, sente que vai morrer e, com medo de que suas descobertas sejam mal utilizadas, ele destrói o porviroscópio, antes mesmo que o Ayrton conheça a máquina. E a Miss Jane, filha do Dr. Benson, fica sozinha, desolada, e o Ayrton, que está começando a se apaixonar por ela, promete vir vê-la todos os domingos, então eles poderão conversar sobre as descobertas do cientista. E como o Ayrton tem sonhos de se tornar escritor, a Miss Jane sugere a ele que escreva um livro baseado no que ela viu acontecer nos Estados Unidos no ano de 2228, que, segundo ela, foi um dos fatos mais marcantes da história do país e foi justamente a eleição do primeiro presidente negro. E mais uma profecia do Lobato que se concretizou muito antes do previsto, já que em 2008, com a eleição do Barack Obama, já aconteceu antes do previsto, mas logicamente muito diferente do que acontece aqui no livro. Aliás, essa eleição do Obama foi um fato bem interessante porque ele trouxe de volta à tona esse livro, estava esquecido, e ele voltou a ser publicado. Hoje nós temos à venda 3 edições, essa da Globo, a da La Fonte e da Príncipes. E os links para todas elas estarão na caixa de descrição do vídeo. E eu lembro a vocês que adquirindo qualquer produto na Amazon utilizando um dos meus links, a comissão que eu recebo é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Então eu fico imensamente agradecido a quem puder colaborar. Mas como o livro também está em domínio público, eu deixo também o link para baixar gratuitamente. Então não tem desculpa para não ler. E voltando à eleição aqui do livro, em 2228, a população norte-americana está altamente dividida politicamente. Acontece que, alguns anos antes, uma mulher muito influente, a Miss Elvin, uma feminista ferrenha, escreveu um livro defendendo uma tese de que homens e mulheres, na realidade, não são da mesma espécie. Segundo ela, as mulheres originais teriam sido extintas em tempos pré-históricos e os homens, que ela chama de gorilas pelados, exterminaram os machos de uma outra espécie subaquática e sequestraram as fêmeas, que seriam as precursoras das mulheres atuais, que ela chama de sabinas. E por isso, homens e mulheres são tão diferentes, porque seriam espécies diferentes, E, por mais incrível que pareça, o sucesso dessa sua tese foi tanto que levou a uma divisão entre os sexos, originando 2 partidos políticos. O euvinista, com a candidata Miss Astor, formado só por mulheres, e o masculino, dos homens, liderado pelo Mr. Kellogg, que é o atual presidente, que está tentando a reeleição. E esses 2 partidos estão mais ou menos equilibrados,
Então, os dois precisam de um apoio externo, que é o do Jim Roy. É um líder social extremamente amado, é bastante carismático, que é dirigente da Associação Negra. E ele mantém a sua posição de apoio, né, em sigilo até o último momento, sem se posicionar. E assim, em cima da eleição, ele se lança como candidato, incita a população negra a votar nele e conquista a vitória, né, sendo eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E eu paro o enredo por aqui para não contar demais, mas é claro que os outros dois partidos não aceitam essa vitória, mas também não veem possibilidade de impedir a posse dele. E isso leva a uma série de atitudes bastante questionáveis e a um desfecho até um tanto macabro. Paralelamente a isso, nós temos o desenrolar do romance entre o Ayrton e a Miss Jane, que vai sendo contado aos pouquinhos, né, entremeado com a história da eleição. E eu confesso a vocês que já no início da leitura eu fiquei um tanto chocado com o teor de certas passagens, que à primeira vista parecem mesmo uma espécie de manifesto, né? Uma prova inquestionável do preconceito racial do Lobato. Mas à medida que a leitura foi avançando, eu comecei a perceber certas incongruências nas falas dos personagens que me causaram estranheza e me deixaram em dúvida sobre essa alegação de racismo. Se o que o personagem estava falando era realmente racismo ou não. Primeiramente, não existe nenhum ataque direto aos negros, nem mesmo por parte dos personagens mais extremistas, né? E, inclusive, muitas vezes tecem altos elogios aos negros. Além disso, os diversos personagens da história têm visões de mundo e opiniões bastante divergentes. E se nós considerarmos que todos eles e as suas falas foram criados pelo Lobato, então qual deles estaria representando o verdadeiro pensamento do autor? Já que tem aqui falas e pensamentos de todos os gostos. Aliás, essa história de que o personagem é a voz do autor nem sempre é verdade. Claro que os escritores sempre colocam as suas ideias na boca de algum personagem, mas quase nunca um personagem reflete inteiramente o autor. E eu nunca vi, por exemplo, ninguém acusar o Vladimir Nabokov de pedófilo por ter escrito Lolita, né? Então, será que as falas e os pensamentos do Hubert refletiam mesmo as do Nabokov ou eram apenas fruto do talento do escritor? Eu me lembrei, durante a leitura, daqueles filmes que começam com uma cena evidente de um assassinato por um personagem X, mas depois vamos acompanhando a investigação e no final descobrimos que a história não foi bem assim. E isso vai ficando mais evidente à medida que a trama aqui se desenrola. Sem dúvida existem passagens e falas polêmicas no livro que podem ser, né, e são usadas para justificar esse alegado racismo do Lobato, mas quase sempre frases fora de contexto, repetidas por pessoas que nunca leram as obras. O livro tem problemas, sim, inclusive literariamente, ele não é uma grande obra, mas a questão também não é tão simples. No caso do Lobato, isso se torna mais complicado porque existem outros documentos, inclusive cartas, em que ele defende ideias eugenistas, mas isso também não é de se estranhar, porque ele era um homem do seu tempo, aliás, à frente do seu tempo, mas ele refletia os conceitos sociais da sua época. E as ideias eugenistas nessa época estavam a pleno vapor, inclusive em vários países, né, como a Suécia ou alguns estados dos Estados Unidos, que chegaram a praticar esterilização forçada em grande parte da população, né, objetivando obter supostas melhorias raciais. Então não era nada absurdo essas ideias eugenistas na época. Por outro lado, há estudiosos sérios que questionam esses ataques, como, por exemplo, a professora e pesquisadora da USP, Vanete Santana Desmond, que escreveu esse livro aqui, Entre Metafísica, Distopia e Mecenato, que eu também li,
e no qual ela disseca o presidente negro capítulo a capítulo, provando que muitas das ideias alegadamente racistas presentes no livro, na verdade, são devido a uma leitura superficial, a um desconhecimento de situações acontecidas na época da escrita e também a mudanças de significado de palavras e expressões de uso comum há 100 anos, né, época de escrita do livro, que eram usadas sem conotação pejorativa, mas que hoje são consideradas inadequadas e até ofensivas, como mulatas e carapinha, por exemplo. Até mesmo a própria palavra negro, que eu, inclusive, uso no vídeo inteiro por hábito mesmo, né? Porque para mim ainda soa muito estranho e antinatural falar preto. Aí sim, né? Parece que eu estou sendo preconceituoso. E um dos pontos que a autora frisa é de que o livro deve ser lido e entendido como um todo, né? Inclusive o terço inicial, que à primeira vista parece ser apenas uma introdução pseudocientífica, que não tem muita ligação com a trama principal, mas é muito mais importante para elucidar certas passagens posteriores do que aparenta. É a mesma coisa com o desfecho da história do Ayrton e da Miss Jane, que fecha o livro, né, com um questionamento sobre a importância de sermos fiéis à nossa essência, sem tentarmos passar para o mundo uma imagem do que não somos. E ela explora também um ponto bastante utilizado pelos polemistas, que é um momento em que surge um tratamento que, com apenas 3 aplicações de alguns minutos, né, que custa uma bagatela, não só alisam os cabelos crespos, como os deixam sedosos e maleáveis. E isso causa um verdadeiro furor entre os negros, né? Tanto que, em questão de semanas, absolutamente toda a população negra está com os cabelos lisos. E essa cena é frequentemente utilizada como prova do racismo do Lobato. Mas a pesquisadora prova, inclusive com reportagens da época, que o que ele fez nada mais foi do que reproduzir no livro uma situação real que aconteceu nos Estados Unidos, quando uma mulher negra, a Madame C.J. Walker, lançou um produto capilar que estimulava o crescimento e amaciava os cabelos crespos, mas tinha como efeito colateral o seu alisamento. E esse produto causou uma corrida desenfreada aos salões de beleza, a ponto dela se tornar uma das primeiras milionárias americanas, né, criadora aí de um verdadeiro império cosmético. E a sua filha foi a principal incentivadora dos artistas do Harlem Renaissance. Ela promovia eventos, patrocinava. Então ela era uma das mulheres mais influentes do meio cultural, incluindo aí o editorial, dos Estados Unidos nessa época. E esse teria sido o verdadeiro motivo da recusa dos editores em publicar o livro do Lobato, porque ninguém queria correr o risco de desagradar essa mulher poderosa, publicando um livro em que produtos capilares para alisamento são um instrumento de dominação dos negros, né? Já que o império econômico dela foi todo construído em cima desses produtos. E por fim, a autora explica também os diversos sentidos da palavra eugenia, nem todos com a conotação negativa de hoje, que foi muito derivada do uso abusivo e das práticas, né, absurdas e cruéis dos nazistas. Mas nessa época, o eugenismo não tinha essa conotação tão negativa. Em resumo, mesmo sem bater o martelo, a pesquisadora consegue mostrar que muitas das acusações que pesam sobre o Lobato, nesse sentido, são excessivas e sem fundamento. Infelizmente, esse livro está esgotado, mas a versão digital está disponível gratuitamente para os assinantes do Kindle Unlimited, pelo menos por enquanto. Então é uma boa oportunidade de aproveitar, né? Mas para quem não quiser ler na íntegra, eu deixo na caixa de descrição o link para um vídeo da pesquisadora no qual ela expõe muito do conteúdo desse livro. É bem interessante. Então, a questão do alegado racismo, né, presente em O Presidente Negro não tem um ponto final claro, mas pela simples leitura do livro não é possível afirmar ou negar.
isso fica mesmo por conta do leitor, que tem que ler a obra e tirar suas próprias conclusões. Em resumo, polêmico ou não, eu acho que O Presidente Negro é um livro muito interessante, né, que ele traz ideias avançadas para a época, é corajoso na abordagem de temas polêmicos e deve ser lido por todos, né, nem que seja para poder discutir com propriedade de causa as acusações que pesam sobre ele e o Lobato. E eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, se possível, de divulgar para me ajudar com o crescimento do canal. Um grande abraço e a gente se encontra em breve.